Você já teve um problema com seu contrato de locação? Saiba que essa é uma questão de grande parte da população. E por isso que hoje a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas, falar alguns problemas e adiantar algumas questões para você ter sempre cautela no seu contrato. Tudo bem, Manu? Tudo Você bem. que trabalha com imobiliária tem muitos problemas com contrato de locação lá para resolver? Sim, locação é sempre... Lidar com pessoas é sempre um desafio, né? E locações não foge à regra. Até porque quando a gente fala de locações, a gente tem relações pessoais. E eu sempre falo para os clientes, assim, sobre o papel da imobiliária de ser tão importante nessa questão da administração da locação, né? Porque eu acho que quando o proprietário, ele administra a locação de forma particular, né, por ele mesmo, ele acaba ficando muito exposto, né? Então, o que acontece geralmente? O inquilino, ele tem um contato pessoal do proprietário, e aí, com isso, ele acaba confundindo muitas vezes a relação, né? Às vezes, acaba construindo uma relação de amizade ali, e quando você fala de problemas de locação, precisa ter uma pessoa para intermediar. Sim. Né? Então, eu acho que... Eu até costumo dizer que economizar com a administração, né? Não optar pela administração de um profissional é uma economia burra, muitas das vezes. Porque você vai estar assumindo uma dor de cabeça e, às vezes, nem é muito, né? Pagar para alguém administrar, com certeza vai te dar um alívio sobre isso, né? Então... Isso é uma das coisas que eu sempre falo para os clientes, porque locação sempre envolve ali, às vezes um ego um pouquinho, às vezes um orgulho, uma vontade de, né, de não ceder, né? Então, assim, uma resistência em negociar. Então, lidar com pessoas é sempre um desafio mesmo. Você disse a questão central, exato, porque não custa nada a administração de uma imobiliária que tem já é um órgão, que tem um programa, já tem toda uma equipe especializada em cada setor de cobrança, um setor de vistorias, e a própria taxa de administração da locação já é prática do mercado, incluindo o valor do aluguel. Então, assim, não sai do bolso, né, do locador. Exatamente. E, como você disse, a questão emocional, quando é uma locação direta, né, entre o locador e o inquilino, fica muito latente e prejudica muito, porque tanto pode, surgir essa questão de amizade, e aí a hora que dá um problema, o conflito fica muito difícil de ser solucionado, como também tem a questão até da preservação, né? A gente sabe que o proprietário, ele quer preservar o patrimônio dele. Então, eu já vi questões assim que o proprietário, ele é tão cuidadoso ali, mas o inquilino, ele mora. Então, é claro que às vezes a pintura vai ter uma manchinha, um desgaste natural do uso, e aí o proprietário já fica em cima, né? Já quer ir para uma briga, para uma discussão. E o inquilino, por sua vez, já tá lá e fala, ele não deixou morar em paz, né? Tipo, eu tô aqui, eu pago o aluguel, e ao mesmo tempo o proprietário fica vindo e tal, e querendo que eu arrume a todo momento, querendo pleitear mais aluguel, indenização, enfim. Então, quando é entre as partes, fica muito mais difícil mesmo. Eu concordo com você, e a imobiliária vem para solucionar isso. E é claro que a imobiliária, ela tem todo o conhecimento, já toda a expertise. Normalmente vem acompanhado de uma assessoria jurídica, igual é o caso que você presta serviço para imobiliárias. E isso já traz um combo completo para dar segurança jurídica para as duas partes. Tanto para o proprietário, para preservar o patrimônio como ele quer, como para o inquilino, né? Exatamente. E assim, deu o atraso, né, do aluguel, a gente já prepara uma notificação, a imobiliária já disponibiliza o envio da notificação, né? Teve algum problema, o inquilino vai falar diretamente com a imobiliária, não vai já trazer esse problema proprietário. Aí, dependendo daquele problema, a gente já tenta até resolver entre a gente ali mesmo, né? Em trazer a solução para o inquilino sem acionar o proprietário, né? Então, é uma segurança e um conforto também, né? Exato. E claro, né? Pensar também em documentos legais, né? Um bom contrato, uma boa notificação, porque a locação, ela é feita dos detalhes, né? Sim. Às vezes, uma cláusulazinha ali diferente já muda totalmente a configuração de como a gente vai conduzir aquela negociação, né? E lá no escritório eu sempre falo para as meninas, olhem um contrato. Antes de iniciar qualquer negociação de locação, olhem o contrato, porque às vezes as partes, né, na negociação ali, na hora de fechar a locação,
combina um desconto, Uhum. combina uma progressão no aluguel. Então, a gente tem que sempre se atentar, porque a locação é muito diferente, ela é muito flexível, Sim, né? com Então, certeza. a gente tem que sempre se atentar àquilo que as partes combinaram de fato. Aham. E contratos de locação são muito sérios, né? A legislação, ela é bem cheia de detalhes, né? A lei do inquilinato, Sim. né? Tanto é que ela até traz uma diferença para contratos que estão estipulados, né, pelo prazo de vigência de 30 meses, mas ela também traz umas possibilidades ali para contratos que são feitos com prazo a menor, Aham. né? Com prazos inferiores. Então, a gente tem que sempre se atentar em observar o contrato, mas também observar aquilo que a legislação traz. Exato. Você tocou num ponto importante mesmo, porque o contrato, nesse caso, eu sempre vejo que é o ponto mais importante da locação ali, porque ele que vai reger essa relação, né? E muitas pessoas confundem, inclusive, achando que a lei consumerista é aplicada nesse caso, né? Eu vi, por exemplo, durante a pandemia, quando teve uma alta do IGPM, dos índices de correção monetária dos aluguéis, e aí os inquilinos me procuravam e falavam, mas está abusivo, não é isso que está previsto no contrato, está errado, ou ele aplicou uma multa errada, aplicou um juros abusivo, como se ele fosse o consumidor hipossuficiente que está numa relação desigual com o locador. E não é bem assim, né? Porque tem uma lei própria para a lei de locações, então é claro que o contrato deve respeitar ao máximo, e a lei sempre prevalece em vários casos, mas as partes também têm uma liberdade negocial ali. Então, assim, não é... Você colocou uma cláusula, você assinou e aceitou, não é qualquer juiz que vai lá e vai considerar uma cláusula abusiva e vai mandar modificação. É claro que tem umas situações extremas, né? Eu já vi de multas altíssimas, aí o judiciário não vai respaldar. Mas numa situação comum que você negociou e aceitou diante de algumas especificidades ali, é claro que o judiciário não vai dar a modificação, não vai colocar que é um contrato de adesão, que normalmente é alegado. Então, o contrato é um ponto necessário, porque é ele que rege tudo. E principalmente, como você falou, quando tem algumas questões específicas da situação. Eu já vi muitas situações em que tinha alguma reforminha inicial para fazer, o imóvel não tinha uma pintura e tal, e aí eles combinam, os 2 primeiros aluguéis você não precisa pagar para fazer essa pintura. E aí, quando você vai ver, isso não estava no contrato. E aí, depois, quando deu ruim, que o inquilino quis sair antes da hora ou não pagou, o proprietário quis cobrar aqueles 2 aluguéis iniciais. Falou, você não pagou, você está inadimplente até hoje. E aí, o inquilino me procurou e falou, mas eu combinei com ele que eu ia pintar o imóvel, ia trocar uma porta, alguma coisa assim, em troca desses 2 aluguéis. Só que não está no contrato. E aí, quem comprova? Como que vai levar para o judiciário essa discussão? Testemunhas, quem que viu? Que a vigência está ali, não tem o comprovante de pagamento, Exato. né? Então, e a lei é engraçado, assim... Engraçado não, né? É bem curioso na lei do inquilinato, que as pessoas sempre falam assim, mas tá na lei? Tá na lei. Mas muitas coisas na lei do inquilinato, ela traz a previsão ali, que nem do IPTU. Né? Ela traz a obrigatoriedade para o proprietário, sempre, do dono do imóvel, mas tem uma vírgulazinha. Salvo expresso em contrato de forma divergente. Então, sempre, né, em várias questões ali, até a própria benfeitoria, né? As benfeitorias que a gente costuma dizer que são os reparos, né? Por exemplo, de ordem estrutural, reparo urgente. Aí ele coloca ali que as benfeitorias serão indenizáveis e tal, né? Mesmo que você não avise o proprietário e precise reparar, serão indenizáveis. Sim. Salvo expresso no contrato de forma diferente. Então, assim, a lei, ela traz, né, algumas exigências ali, alguns caminhos, um norte, mas se você pactua num contrato de forma diferente, ela também vai proteger o contrato. Sim. Então, por isso é importante você ter um bom contrato, né? Porque essas questões de reparo, vistoria de entrada, vistoria de saída, são os que mais a gente tem problema, assim, na locação. Sim. Né? Proprietário, às vezes, se esquivando de fazer os reparos, ou inquilino exigindo demais, coisa que né, às vezes ali é só não é uma necessidade, uma ordem estrutural que, nossa, vai prejudicar a habitabilidade do imóvel. Às vezes não. Às vezes está exigindo demais. Então, a gente também, como imobiliária, como jurídico, a gente também tem que fazer esse meio de campo, essa intermediação aí, para ver realmente aquilo que é devido e aquilo que não é, né? Sempre resguardando, né, as partes e intermediando para que a gente consiga ali
um consenso, né? Um Sim. bom acordo. Exato. E algumas questões mesmo já estão expressas na lei, então, assim, em tese não precisariam ir para o contrato, mas eu sempre gosto de colocar, né, para deixar claro para as partes, para elas entrarem no negócio já tendo ciência do que elas vão ter que fazer e pagar. Um exemplo disso é no condomínio as despesas ordinárias e extraordinárias, né? Extraordinárias, que são as obras que o condomínio vão fazer e outras questões, às vezes uma pintura do prédio, alguma melhoria do condomínio em si, em tese seriam responsabilidade do proprietário, né? Porque está agregando a propriedade dele. E as ordinárias, que são as despesas de manutenção comum, portaria, limpeza, tudo mais, o inquilino se responsabiliza. Isso está na lei. Mas eu sempre gosto de deixar expresso, porque em muitos casos eles só colocam uma cláusula assim, a taxa condominial será de responsabilidade do inquilino. E aí, quando vem uma taxa condominial a mais, o inquilino fala, nossa, esse mês ficou muito caro, e aí vai ver uma taxa de pintura do prédio. E aí, quando vai conversar com o proprietário fala, não, aqui tá aqui a taxa condominial é sua. Então, surge essa discrepância, aí tem que gastar com advogado para ver quem que vai ficar responsável. Então, eu, por exemplo, sempre gosto de deixar expresso taxas ordinárias, despesas ordinárias, inquilino, despesas extraordinárias, proprietário. Pelo menos já fica bem constante ali certinho, no contrato bem descrito e tá pronto. Então, qualquer discussão, aqui o contrato, né? Teve uma vez um inquilino que ele não queria pagar a taxa condominial porque não tinha previsão no contrato. Falou, não tá no contrato. Era um contrato bem antigo, assim, que o proprietário havia feito. Não tá no contrato, eu não vou pagar a taxa de condomínio. Aí eu falei, olha, tá bom, não está no contrato, mas está na lei. Toma aqui. Aí ele ficou, tá bom, então tá, agora eu vou pagar. Sim. Porque que nem você falou, né? Às vezes a lei traz essa liberalidade da gente colocar no contrato convencional ou não, formas diferentes, mas aquilo que a lei traz de base, a gente tem que seguir. Sim. Então, embora não esteja previsto no contrato, se tem na lei, vai seguir a lei. Exato. Né? Então, não adianta vir. Mas daí também, se a pessoa não tem um bom jurídico, realmente não está no contrato. Né? Ou não conhece a lei do inquilinato, não tem essa experiência. Né? Então vamos seguir o que está no contrato. Né? O proprietário mesmo, tem razão, não está no contrato, não vou cobrar. E aí acaba ficando prejuízo, sendo que tem a lei. E aí, realmente, né, é dever do inquilino pagar. E essas questões de taxas condominiais, eu acho que também tem bastante confusão, assim, as questões de reparo, né, aquilo que realmente é mau uso ou aquilo que de fato é um problema estrutural do imóvel. Acho que nessas horas acaba tendo bastante conflito, assim, para interpretar aquilo que realmente é responsabilidade de quem. Exato. Né? E aí chega uma hora que as partes acabam não querendo nenhuma das duas se responsabilizar. Né? E aí a gente tem o papel ali de intermediar, de falar, olha, realmente aí a gente conta com profissionais habilitados, né, com prestadores de serviço para poder também fazer avaliação, fazer um laudo. Então, tudo isso faz parte da locação, né? Não é só... Por isso que eu falo, se você não tem uma boa administração, nessas horas o proprietário pode ter certeza que vai respingar alguma coisa ele vai ter prejuízo. Exato. Se ele não tiver uma boa administração. Porque chega nessas horas, tem um conflito. E aí, se ele não tem uns profissionais e nem estratégia de como lidar com aquilo, ele acaba ficando no prejuízo. Acaba às vezes sobrando um para um ou para outro, né? Porque o inquilino também tem aquela situação de que às vezes o proprietário fica se recusando a receber as chaves na rescisão e aí o aluguel tá contando e aí tem que fazer aquela obra e depois vai ver o inquilino simplesmente vai embora, deixa as chaves lá na portaria e o imóvel é cheio de problema. Acaba sobrando proprietário que tem que entrar no judiciário para até localizar esse inquilino que sumiu no mundo às vezes. Então é bem complicado. E o inquilino às vezes com essa conta correndo também, né? Porque o aluguel está contando enquanto as chaves não forem efetivamente aceitas. Então, são problemas rotineiros, eu recebo muito no escritório e aí eu vou ver realmente é um contrato que foi mal lavrado ou as partes firmaram entre elas, às vezes até de boca, porque a gente sabe também que aquele momento ali inicial do contrato, às vezes as pessoas estão meio desesperadas para efetivar logo, né? Tanto porque o inquilino ele precisa de um imóvel, às vezes ele quer se mudar porque está saindo de um outro, às vezes arrumou um trabalho na região e precisa se mudar logo e acaba aceitando qualquer coisa, e o proprietário também está com o imóvel parado querendo o aluguel porque está pagando IPTU, condomínio e quer alugar rápido e acaba não tendo essas precauções e depois vai dar problema no futuro, isso é certo, né? Na maioria dos casos. Então, o contrato é necessário mesmo.
E outra coisa que eu também sempre trago, assim, para mesmo os particulares que me procuram, as pessoas que estão fazendo entre elas, querem que eu só elabore um contrato bacaninha ali, eu falo da vistoria, né? Sempre, inclusive, eu falo, ó, em vez de você ir lá e tirar uma fotinha, o que também, se não quiser contratar um especialista, faça, porque é melhor do que nada, mas muito melhor do que isso é contratar uma especialista em engenharia, que ele vai lá, ou arquitetura, que eles vão fazer um laudo, né, para se resguardar. E aí até tem o problema dos custos, quem banca essa perícia inicial ali, né? Então eu sempre costumo explicar para as partes que não tem na lei, então é muito acordo entre elas, mas segue-se o mercado segue a regra do ônus da prova, né? Então assim, inicial, se der algum problema durante a locação, quem que vai ter que comprovar o problema que deu? É o inquilino, porque ele tem que comprovar que o imóvel não estava naquela situação. Então, por isso, ele paga o laudo inicial, porque vai ser o documento que ele vai conseguir comprovar que ele recebeu o imóvel já com problema. E na saída, o proprietário, porque o proprietário tem que comprovar que o inquilino deixou aquele problema que não estava e que o problema está aumentando e tudo mais. Então, sempre eu coloco essa regrinha, assim, mas é uma regra de mercado também, não tem nada na lei de... Inquilino paga de entrada, proprietário de saída. Mas é claro que as duas partes podem negociar ali também. Às vezes coloca para o inquilino na saída também, como já é regra fazer, né? Mas esse laudo é de suma importância, porque exatamente quando vai a própria parte fazer essa perícia lá, ela faz uma perícia considerando o emocional, assim, né? Tipo, a minha propriedade tem um risco na parede e tal. Sim, já vem com vários apontamentos. Exato. E o imóvel, ele é degradado com o uso também, né? O imóvel que você alugou. Às vezes eu já peguei contrato de 10 anos, de locação de 10 anos, e no final dos 10 anos o proprietário queria que o imóvel estivesse nas perfeitas condições que ele alugou, e não vai estar, porque é um imóvel para usar. Os inquilinos também vão usar, às vezes tem filho, suja a parede, tem cachorro, tudo mais. Então, assim, esse laudo é importante até para preservar o inquilino também das questões estruturais, né? Às vezes teve um problema estrutural que não é responsabilidade dele, então é essa perícia que vai conseguir determinar de quem é a responsabilidade. Exato. E eu vejo assim, eu lá no escritório, eu sempre falo para as meninas, né, que trabalham comigo, pra gente sempre tentar fazer no máximo um termo de distrato, um termo de acordo, para não acontecer aquilo do inquilino abandonar o imóvel e você não conseguir localizá-lo, né? Porque isso é uma das coisas que a gente consegue amarrar ali um termo de acordo, né? Faz um termo de distrato para gerar segurança, tanto para o proprietário, tanto para o inquilino também, para aquilo que, né, ele de fato negociou, que é o que vai ser cobrado dele, é aquilo que ele negociou, mas principalmente para o proprietário, porque daí na hora que a gente leva para o Poder Judiciário, né, se a gente não tem ali, porque o contrato de locação, se a pessoa só deve aluguel, condomínio, né, que são as taxas ali do contrato, que estão previstas no contrato, a gente consegue entrar por um caminho no judiciário, que é a execução, né, de título extrajudicial. Agora, se existem reparos a serem feitas, coisas que vão precisar de uma análise probatória, né, analisar provas, aí a gente já entra com uma ação de cobrança. E aí muda um pouco o caminho, a estratégia no judiciário, que acaba demorando mais para o proprietário. Então, eu sempre utilizo de estratégia assim, vamos tentar negociar para que as partes firmem um termo de distrato, um termo de acordo, mesmo que, né, enfim, não, a dívida não vai ser quitada, né, que às vezes acontece, né, paga uma parcela, duas, mas pelo menos a gente tem ali a dívida confessa, né, que ele realmente entendeu que o reparo é responsabilidade dele. Então, a gente já consegue encurtar essa estratégia no Poder Judiciário, né, então é importante também ter esse feeling de negociação na locação. Eu vejo que a locação ela é muito da negociação. Você tem que ter um bom relacionamento, uma boa oratória, um bom discurso para você poder convencer a pessoa a assinar um acordo ali, né? Porque lidar com pessoas é muito difícil. E é muito subjetivo muitas das coisas, né? Aquilo que é mau uso, não, é estrutural, às vezes não é
Sim. Não tá muito claro ali. E vai demandar uma instrução probatória no Poder Judiciário. Então, se a gente conseguir formar um termo de distrato, um termo de acordo entre as partes, facilita muito mais o caminho. Então, às vezes, a estratégia não é nem de fato receber, mas é que as partes assinem um termo de acordo, um termo de distrato. Para encurtar a estratégia no judiciário. Até porque a ação executória ela é muito mais rápido, né? Você ingressou com ela em juízo, o juiz já manda a citação para ele pagar em 3 dias. É claro que pode entrar com embargos, discutir, mas já tem um prazo de 3 dias sob pena de aplicação das multas, tudo mais. Diferente de uma ação de cobrança, que tem ali a instrução, tem provas, pode ser discutido. De 15 dias para apresentar a defesa. Exato, para depois ter uma sentença que ainda pode ser discutida. Sim. Mas o que eu vejo mais importante nesse termo de distrato é o inquilino também declarar o novo endereço dele, né? Porque em muitos casos se perde o paradeiro do inquilino. Porque para entrar na locação, quando fecha o contrato, ele declara o endereço anterior dele. Durante a locação ele tem aquele endereço de residência e depois ninguém sabe para onde ele vai. Exatamente. Então eu já peguei alguns casos de imobiliária que não consegue, entrou com o processo, tudo certinho, fez o laudo, uma dívida enorme e não consegue localizar mais o inquilino. Então faz pesquisa junto aos bancos, né? Pede para o juiz pesquisar endereço junto aos órgãos, tudo mais. E o endereço que sempre localiza é o próprio endereço da locação, porque era o que o inquilino declarava naquele tempo. Então aí acaba ficando uma execução frustrada, né? Demais, exato. E fora os custos, né? Porque cada pesquisa é uma taxinha a mais, citação, tem diversas tentativas de citação. Então, assim, esse termo eu acho que é essencial para isso. E uma dúvida muito comum das pessoas também é quanto ao prazo da locação, né? Que tem um prazo diferenciado para locação residencial e comercial, principalmente para eles se resguardarem. Acho legal isso falar. A lei estabelece ali, é porque as pessoas colocam, tem que ser nesse prazo estabelecido na lei. E não é que tem que ser, mas a lei traz algumas seguranças jurídicas para quem firma dentro daquele prazo, né? Sim. Então, por exemplo, a locação residencial é 30 meses. Então, durante esses 30 meses, a locação não pode se rescindir por qualquer motivo, tudo mais. E depois desses 30 meses, renova-se por prazo indeterminado, quando então tem algumas condições ali que o proprietário pode pedir a devolução do imóvel, né? Se ele for usar para uso próprio, se precisar de alguma reforma substancial ou até numa venda com direito de preferência, se o inquilino não comprar, ele pode vender e pedir a desocupação, e o novo proprietário pedir a desocupação. E eu vejo que as pessoas têm muito problema com isso e às vezes acabam, inquilinos que não sabem, acabam firmando um contrato com prazo menor de 30 meses, né? Que daí fica o contrato menor de 30 meses é como se fosse um prazo indeterminado. Então fica sujeito a essas situações que também o proprietário pode pedir a devolução a qualquer momento. E essa devolução a gente sabe que é bem subjetiva, né? Porque para uso próprio, como que você se você tiver que sair do imóvel, se mudou, como que você vai ficar lá investigando se ele está usando mesmo para uso próprio? Sim, então é bem. E existem várias jurisprudências, várias decisões, né, no Poder Judiciário em que proprietários solicitaram para uso próprio e aí depois alugaram para terceiros. Olha só como é prejudicial. E a pessoa comprovou e isso gera uma multa. Exato. Então, às vezes, não adianta o proprietário falar assim, vou pedir para uso próprio e depois aluga para outra pessoa aumentando o aluguel. É totalmente prejudicial para o inquilino. Né? Então, tem que ficar atento mesmo a essas questões que a lei traz. Eu sempre falo, embora a lei não exija, né, um prazo de 30 meses ali, que é obrigatório, ela recomenda. Sim. Né? Porque facilita a vida do proprietário depois e é uma segurança para o inquilino também que o proprietário não vai exigir nesse prazo. Sim. Né? É muito comum também no mercado as partes convencionarem, embora seja um contrato de 30 meses, elas convencionam 12 meses ali de carência. Sim. Né? Que daí, depois de 12 meses você pode rescindir sem a aplicação da multa. Né? Isso é muito comum, que é uma flexibilização. Então, fixar um contrato com prazo inferior a 30 meses, a lei vai estipular lá questões, né? Esses dias mesmo tinha um cliente que ele firmou o contrato com prazo de 1 ano e ele queria rescindir depois desse 1 ano. Só que o contrato dele, ele
a lei fala, né, que se for ajustado com prazo inferior a 1 ano ou verbalmente, aí você só pode pedir o imóvel nas condições do artigo 9º, né, que lá tem, né, a inadimplência, enfim, uso próprio, obras. E a única cláusula que se aplicaria no caso dele era a vigência ininterrupta por 5 anos. E o inquilino estava lá há 3. Ou seja, ele não conseguia retomar o imóvel, de fato, por nenhum motivo. Simplesmente porque eu quero retomar o imóvel. E aí foi difícil até explicar isso para ele, fazer com que ele entendesse que, ao firmar um contrato com prazo inferior, ele teve isso como um risco. Sim. Né? E aí, às vezes, você fala assim, vou firmar com 1 ano, que 1 ano vai ser rapidinho, já acaba o contrato. Aí a gente até utilizou a estratégia, né? De, olha, acabou o prazo do contrato, não tem, né, intenção de renovar. E aí, por mútuo acordo, as partes conseguem, por fim, a locação. Mas são detalhes que faz toda a diferença. É um contrato com prazo de 1 ano, mas é um contrato com prazo de 30 meses. Cada um tem uma aplicabilidade. Exato. E aí você tem que sempre ali pensar, opa, pera, na hora de firmar o contrato. Quais são os riscos se eu firmar com prazo de 1 ano? Tem que estar ciente. Porque às vezes você acha, eu vou me dar bem com prazo de 1 ano. E na verdade não vai se dar bem. Exato. Eu já vi muito locador assim, nervoso com essa situação, porque fala, como assim, o imóvel é meu, eu não posso pegar de volta, não quero mais essa pessoa lá, ou a pessoa tá deteriorando meu imóvel, enfim, não gosta, às vezes por uma reclamação que teve no condomínio. Só que aí entra muito em conflito, inclusive, o direito de propriedade versus o direito de moradia, né? Então, assim, a lei de locações também faz uma proteção muito grande quanto ao direito de moradia. Você não pode alugar para uma pessoa e é o momento que você quiser ir lá e tirar essa pessoa e ela vai ter que simplesmente se virar e achar um outro imóvel para ela morar. Então, tem essa preservação muito grande do direito de moradia que o proprietário tem que entender. Mas, nesse caso, normalmente prevalece a negociação mesmo, porque o inquilino também, se o proprietário está pedindo o imóvel de volta, normalmente acaba entendendo, né? Vou ficar aqui, vou arrumar conflito com ele, vai pegar no meu pé em tudo. Então, nesse momento, às vezes uma negociação, abre mão de um aluguel, dá um prazo maior de 3 meses, não de 30 dias para sair, e entra numa composição e acaba as duas partes saindo tranquilos, assim, resolvendo a intenção de cada uma ali, né? E ao mesmo tempo do contrato de locação comercial, a gente também tem esses conflitos, né? Do direito de propriedade com a preservação da empresa. Então, a lei traz ali que o contrato de locação comercial, que é destinado para uma empresa, para uma atividade econômica, quando ele tiver o prazo de 5 anos ou a soma dos contratos for maior que 5 anos, eles têm o direito de renovação compulsória, né? Justamente para preservar a empresa que está dando certo naquele lugar. Então, não é... Por isso que até as pessoas colocam, nesse caso eu acho inteligente colocar o contrato menos do que 5 anos para justamente não configurar essa maior, porque depois você não consegue tirar. É difícil. E aí o inquilino tem esse direito de buscar renovação compulsória, porque é justamente o mundo judicial, jurídico, olhando para a preservação dessa empresa em detrimento de uma propriedade. E também não pode simplesmente rescindir para colocar a mesma atividade econômica, né? Então a lei traz essa preservação, porque às vezes eu já vi casos, eu tenho um ponto comercial, aluguei, e o cara fez uma padaria, a padaria tá dando certo, agora eu quero a padaria lá também. E aí pede a rescisão do inquilino para montar uma padaria. Isso não pode, a lei preserva muito isso. Então, da locação comercial, o que eu sempre alerto os inquilinos é tanto 5 anos, a atividade econômica tem que estar há 3 anos na mesma atividade, né? Não pode estar trocando de negócios lá no local. E a ação renovatória, ela tem que ser entrada no prazo de 1 ano a 6 meses antes de encerrar o contrato de locação. Então, ela tem esse prazo certo e o judiciário costuma extinguir ações que são entradas depois de extrapolado o prazo, que é justamente para ter esse tempo das partes discutirem no judicial antes de encerrar o prazo, né? Então, a regra facilitada é no penúltimo semestre do contrato de locação, já procure um advogado se você pretende renovar, se você acha que o proprietário pode vir a pedir o imóvel de volta, para você já entrar com essa ação e se resguardar. Eu fiz uma recentemente, no final, depois da ação, o proprietário acabou entrando num acordo, a gente rescindiu, ele resguardou mais 5 anos. Então, mediante uma renovação do aluguel, porque ele queria rescindir, porque ele já viu que o aluguel estava defasado.
então acabou chegando numa composição. Mas tem esses prazos a serem respeitados, senão você fica desfalcado perante a lei, e aí não adianta você querer litigar, porque o risco vai ser todo seu, né? Uhum. E um caso interessante também, questões interessantes na locação, o direito de preferência e a questão da venda e a diferença de venda, doação e permuta, né? Porque assim, quando a gente tem a venda de um imóvel alugado, a gente tem que dar o direito de preferência. Agora, se vai ser uma doação ou uma permuta, a gente não precisa dar preferência. Porque, é claro, se você der a preferência e falar assim, olha, estou doando o imóvel para outra pessoa. Eu quero. Você tem direito de preferência. É óbvio que eu quero, né? Então, assim, existe essa diferença. E muitas das vezes as pessoas, principalmente na permuta, eu vejo que alguns advogados não se atentam muito a isso, né? Que a lei, ela fala que quando você vai fazer, né, transacionar o imóvel em questões de permuta, aí você não precisa dar preferência. Diferente de uma dação em pagamento, porque a modalidade vai ser a compra e venda com o imóvel dado em pagamento, né? Mas eu acho que é importante falar, principalmente se você recebe uma carta de preferência, não é um comunicado para você desocupar o imóvel. Aconteceu isso de um cliente me procurar, ele recebeu uma carta de preferência, ele tinha alugado em um ponto comercial, fazia pouco tempo que ele estava lá, uns 6 meses, e ele recebeu essa carta de preferência, ele se desesperou. E ele foi lá e falou assim, meu Deus, o imóvel tá vendido, vou ter que sair. Mas era só uma carta falando, olha, recebemos uma proposta, você tem interesse em comprar? Não tenho. Ou então, se a pessoa comprasse, ele nem sabia se o imóvel de fato ia ser vendido, se a venda ia ser concluída. A venda não foi concluída, resultado. Ele ficou tão desesperado com a carta de preferência que ele pediu a desocupação do imóvel e teve que pagar uma multa. Nossa. Porque rescindiu o contrato antes do prazo. Foi procurar outro lugar já pra morar. Procurar, era uma lanchonete. E aí ele falou assim, nossa, mas eu vim pra cá porque não tava o imóvel vendido, deixei de alugar outro imóvel que tava à venda para alugar esse, mas é um direito do proprietário colocar a qualquer momento o imóvel para venda, né? Mesmo que lá no início o proprietário não tenha anunciado aquele imóvel para venda, no curso da locação ele pode disponibilizar, né? Resolver, a propriedade é dele, mas vai de você, porque daí quando a pessoa compra o imóvel, ela tem que respeitar, né? Se o contrato, né, tiver com a cláusula de vigência, que é uma das coisas que pegam muito, essa cláusula de vigência não está averbada na matrícula, ela precisa estar averbada na matrícula. Porque tem que dar publicidade, né? Então, às vezes, não tem como você obrigar o comprador a saber da existência daquele contrato se não estava público no cartório. Muita gente não registra e acaba tendo problema. Muita gente não registra. E aí, o que acontece? A pessoa que compra não é obrigada a respeitar aquele contrato de locação. Mas a lei fala, mesmo que você não seja obrigada a respeitar o contrato de locação, você é obrigado a respeitar o prazo de 90 dias, pelo menos, para que a pessoa desocupe. Então, na verdade, o imóvel não tinha nem sido vendido. E se fosse vendido, ele ia ainda ter 3 meses para poder tentar negociar ali, né? Tentar rescindir, ia sair sem a multa. Mas ele se desesperou tanto. E assim, eu falei, olha, agora você vai alugar outro imóvel, pede a cláusula de vigência e vai lá na matrícula do imóvel e registra essa cláusula de vigência, averba averbação. Averba essa cláusula de vigência, porque você vai ter a garantia de que esse imóvel qualquer pessoa que comprar vai ter que respeitar o seu contrato. Né? Então, assim, as pessoas, elas esquecem, né? Na verdade, não é nem esquece, elas não têm o conhecimento disso. E essa averbação da cláusula de vigência na matrícula é um fator primordial para locação comercial. Para garantir o cumprimento do contrato. Né? Para residencial é importante também, mas para comercial muito mais, porque o comercial você idealiza o seu negócio naquele ponto. Né? Então, faz todos os investimentos, compra maquinário, né? As pessoas conhecem o seu negócio naquele ponto. Então, uma rescisão de uma locação não é simplesmente, vou ter que desfazer de tudo e ir para um outro ponto. As pessoas estão acostumadas a ir na sua padaria naquele local, elas, né? Então, tem aquela vizinhança, tudo mais. Então, sim, o registro é muito importante e é muito não comum as pessoas registrarem, né? As pessoas não registram, não procuram um cartório e ficam
despreparadas para esse momento. Mas assim, realmente seu cliente desesperou porque eu já vi muitos casos também de que tem uma compra ali justamente pelo investimento, né? A pessoa olha, ó, lá é um bom ponto comercial, sempre está alugando, então eu quero comprar para eu continuar com essa locação e ter um rendimento mensal com essa locação. Então, poderia que acontecesse isso. E mesmo que não acontecesse, ele teria os 90 dias depois, só que além disso tem o prazo antes dos 30 dias da direito de preferência, mais o tempo para fazer a escritura, mais os 90 dias. Ou seja, ia dar mais de 100 dias aí para ocorrer uma desocupação. Né? E Exato. aí, hoje o ponto tá fechado, não foi vendido. Nossa senhora, tá lá. Todo mundo perdeu, né? Mas, todo mundo perdeu, infelizmente. eu acho que teve aquele caso que eu trouxe até aqui há uns episódios atrás, sobre que vendeu o terreno para a construtora e precisei negociar o contrato de locação, a rescisão com os inquilinos eram todos comerciais. E eu acho que aqui prevalece muito essa questão da negociação, da composição, da conversa. Muitos dos casos de reparos eu consigo resolver justamente colocando as partes numa mesa, vamos conversar para não precisar ir para o judiciário, abate da caução, faz alguns reparos de melhoria, outros o proprietário assume, porque também, às vezes, pintura, às vezes o proprietário já quer fazer, às vezes, um diferencial, quer acrescentar alguma coisa e tudo mais, então, às vezes, ele já assume essa pintura, o inquilino ajuda com uma parte e ele faz a obra que ele vai querer depois de reforma para melhoria do imóvel. Então, tudo isso muito na mesa de conversas, imobiliárias estão muito para facilitar isso, né? Sim, exatamente. Mas é isso, mano. Acho que como mais um assunto a gente tem que estender para outros episódios, porque a gente não falou aqui da locação por temporada, dos casos de locação aí pelas plataformas digitais também que estão dando muito problema no judiciário, né? Com os condomínios, a relação do inquilino com o condomínio. Então acho que vale a pena a gente trazer algum outro episódio aí pela frente, mas hoje foi legal que a gente passou aqui um overview geral do contrato de locação. Sim. Espero que esteja contribuindo com as pessoas, né? Com certeza. E se você for alugar um imóvel, consulte um advogado, consulte um corretor, que com certeza você vai evitar grandes dores de cabeça na administração dessa locação. Com certeza. Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Curtam, compartilhem o vídeo aqui. Indique para alguém que aluga o imóvel, alguém que está alugando, porque sempre essas dicas vão ser muito valiosas. Tá bom? Obrigado e até mais.